E eu vou aproveitar, né? Isso que é um painel bom, a gente já sai com as perguntas prontas. E quando você fala lá previsão climática, diminuir o risco, né? Eu acho que algo muito importante para a agricultura é a questão do seguro agrícola, né? E tudo isso que você fala vem de encontro a essa narrativa do seguro agrícola, né? E aí a gente vê o quanto importante é nós temos um monitoramento, né, climático, ter a previsão para ter uma capacidade de perceber, de entender o risco, né, de quantificar o risco. E eu acho que a partir do momento que nós tivermos essa capacidade, as operadoras privadas vão começar a entrar com mais força no setor agro. Né? Então, eu faço também essa colocação e eu abro aí para o professor Pedro e o doutor João colocarem o que eles acham. Vou fazer um comentário que foi instigado aí pelo Silvio. A questão de como colocar essas informações da previsão, né, de uma forma mais acessível. Né? Eu tenho uma experiência aqui através da cooperativa. Né? Eu acho que a cooperativa tem um papel muito importante nisso, no atendimento, principalmente dos pequenos proprietários. Né? É curiosa como a cooperativa atinge, né, um número muito grande. No caso do café, por exemplo, uma enorme quantidade de pequenos produtores. Né? Então, esse aconselhamento é um negócio bem interessante. Eu tenho visto alguns exemplos interessantes, tá certo? No sentido de que a cooperativa emite alertas. Tá? Por exemplo, esse caso desse ano, o fato do setembro ser seco, né? E essa expectativa de demorar um pouquinho mais aí para começar. Porque você tem que dar orientação para o produtor, né? Do que fazer, como se minimizar a perda, né? Numa situação como essa. Outra coisa que eu acho que tem melhorado bastante é o nível das informações que aparecem, por exemplo, nos canais de televisão, Canal Rural e outros, né? Várias redes aí têm algum programa na área rural. Né? Eu não vejo ainda uma exploração significativa nessa escala intrasazonal. Você precisa começar educando um pouco as pessoas, tá certo? O que se trata, como é que é essa previsão. Mas não adianta só você dar a previsão, você tem que dar alguma recomendação do que fazer, né? Acho que esse é um problema sério. Muitas vezes os meteorologistas normalmente ficam contentes em dar só a previsão, né? Aí é aquela coisa que eu reclama muito disso, tá certo? Porque o Pedro Dias, digamos, o acadêmico, né? Ele dá a previsão e acha que aquilo tá bom. Mas não tá bom, tá certo? Porque eu tenho que dar uma orientação do que fazer. Né? E aí, como o Silvio apontou, depende do teu problema, né? O tipo de cultivo que você tem, na época do ano, né? Depende de uma série de fatores. Né? Mas eu tenho notado também um interesse crescente, por exemplo, da Emater, né, que atinge os pequenos produtores, no sentido de dar um aconselhamento no nível assim quase de município, né? Que eu acho que é muito importante. Ou seja, a impressão que eu tenho é que tem progredido. Né? Se me perguntasse isso há uns 10 anos atrás, eu não ia. A minha resposta seria: não tem muito o que fazer, o pessoal não tá preocupado com isso. Hoje eu vejo a preocupação. Tá? Deixa eu entrar nesse papo aí também e falar, indo nessa linha, né, que a gente fala, né, o Silvio ali com a preocupação de como será que essa informação está passada, o professor Pedro comentando que a cooperativa ele já começa a perceber, e é verdade, nós como empresa privada, a gente atende algumas cooperativas, especialmente a grande maioria na região sul, né, e a gente tem percebido o que, doutor Silvio? O seguinte, ó, a gente entrega, está começando a acontecer o seguinte, a gente entrega o dado bruto para a cooperativa e ninguém melhor que a cooperativa para saber como levar a informação para o cooperado. Então, o que está acontecendo? As cooperativas elas estão desenvolvendo essas plataformas de visualização.
Eu, do meu lado, eu me preocupo em gerar o dado, eu entrego aquele dado que vai se transformar num valor lá dentro, seja do site, ou seja de um aplicativo. Então, as maiores cooperativas do Brasil, do Sul, elas já são suas clientes justamente nessa linha. Eu achei muito positivo, o professor Pedro comentou, né, a gente gera o dado e né, como é que isso aí vai parar do lado de lá? Era uma preocupação que eu tinha, e o mercado ele está pedindo isso, né? O mercado ele quer saber, não, tudo bem, não vai chover, mas e agora? Isso aí se a gente falar de tendência para frente. Mas se a gente falar já no curto prazo, ele quer saber, olha, eu entro para pulverizar ou não entro para pulverizar? Ele não quer só saber se vai chover amanhã. Ele quer saber em que horário ele entra e se ele pulveriza ou não pulveriza. Porque isso aí vai dar um prejuízo. Então, a gente está caminhando nessa linha, né? Dentro dessa nossa expectativa de que o mercado de metrologia, tecnicamente, cada vez mais a academia vai conseguir desenvolver soluções melhores, mas o próprio mercado ele está se rearranjando e aprendendo a como consumir essa informação e levar para o público-alvo, né? Que é o produtor, seja numa escala de produção menor ou maior. Tá? Ele está indo nessa linha. Muito joia, João. Muito obrigado. Pessoal, foi tão bom o papo que a gente nem viu a hora passar. Nós já chegamos a mais de 13h30 da tarde. Né? Eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Silvio, ao Dr. Pedro, ao Dr. João, né, pelas brilhantes explanações. Acho que a gente teve um papel riquíssimo, né? Fez um painel aqui riquíssimo em termos de informação meteorológica para a agricultura. Então, mais uma vez, muito obrigado e um bom final de semana para vocês.